Olá, estrategista! Eu sou o professor Alexandre Melito, da equipe de ginecologia do Estratégia Med. Estamos juntos para esse curso multimídia de mamografia. Qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou mostrar classificação BI-RADS, uma série de imagens, muitas imagens de mamografia, imagens baseadas em questões que já caíram nas provas. Então, meu objetivo aqui é que você, caso se depare com alguma questão que tenha lá uma imagem de mamografia, você consiga saber o que está naquela imagem e você consiga acertar a questão. Esse é meu objetivo aqui nessa aula. Beleza? Então vai ter muitas imagens, é uma aula basicamente de imagens. E aí eu vou mostrar algumas questões de exemplo de como que esse tipo de imagem de mamografia costuma ser cobrado nas provas. Legal? Então vamos lá, vamos junto. Bom, antes de mais nada eu preciso explicar como que faz uma mamografia. O que é uma mamografia? Mamografia nada mais é do que o raio-x da mama. Então a gente prende a mama. E por que a gente prende a mama? Para deixar ela com uma espessura uniforme em toda a sua extensão. E para evitar que a paciente também mexa, prejudicando a qualidade da imagem. Bom, prendendo aqui a mama, a gente vai conseguir fazer o raio-x. O raio-x vai atravessar a mama da paciente. E aqui embaixo, olha, está o filme. Então, essa placa preta aqui nada mais é do que o filme, aquela chapa que a gente vê da mamografia. Então, o que acontece aqui? O raio-x passa pela mama e impressiona aqui o filme com o raio-x. E se a paciente tiver um nódulo de câncer, por exemplo, o que vai acontecer? O raio-x vai passar, mas no local onde está aquele nódulo de câncer, o raio-x tem uma dificuldade de passar. Então, ele passa em volta e não consegue passar ali naquele local do câncer, porque o câncer tem células muito coesas, muito juntas, que atrapalham a passagem do raio-x. Dessa maneira, o que acontece na imagem da mamografia se tiver um câncer, um nódulo lá de câncer? Ela vai ficar mais branca naquele local ali, que é onde estava o nódulo do câncer. Porque o raio-x teve dificuldade de passar pela mama naquele local, não conseguiu queimar direito aquele filme que estava ali embaixo, e aquela área que não queimou direito ficou mais branca, que mostra para a gente o nódulo, o local onde está o câncer. A área que conseguiu passar direitinho o raio-x numa boa, que é onde tem glândula, gordura na mama, aí aquela área fica mais preta. Então, de modo geral, gordura fica preta, glândula fica cinza e o câncer ele fica um pouco mais branco porque ele tem células muito coesas. Ele atrapalha a passagem do raio-x, o raio-x não consegue queimar aquela parte do filme e aí aparece o nódulo lá para a gente ver depois no filme. Esse é o raio-x, o raciocínio, a lógica da mamografia, que nada mais é do que o raio-x das mamas. Legal, agora a gente consegue prosseguir. Bom, sabendo que a mamografia é o raio-x das mamas, a gente faz o rastreamento mamográfico com duas incidências padrões. A médio-lateral oblíqua, que é quando a gente pega a mama 45 graus, na diagonal, e a crânio-caudal, que é quando a gente pega a mama de cima para baixo. Exatamente como está aí na imagem. Essas são as duas incidências basais, básicas, para a gente fazer rastreamento mamográfico. Toda paciente que está fazendo rastreamento mamográfico vai fazer essas duas incidências. Tendo duas incidências, eu consigo saber em que local está a lesão, se aparecer alguma lesão. Porque, olha só, é da seguinte maneira. Na crânio-caudal, eu consigo saber se a lesão está mais lateral, quando aparece aqui, ou se está mais medial, quando aparece desse lado. E na incidência médio-lateral oblíqua, eu consigo saber se a lesão está superior, quando está em cima, ou inferior, quando está embaixo. Associando essas duas incidências, eu consigo descobrir se a lesão está superior e medial, por exemplo, ou superior e lateral, por exemplo, e assim por diante.
Então, associando as duas incidências, olhando nelas duas, eu consigo saber em que local da mama que está a lesão. Se eu tivesse só uma incidência, vamos dizer, por exemplo, a médio lateral oblíqua, o que ia acontecer? Eu ia saber se a lesão estava superior ou inferior, mas não ia saber se a lesão estava, por exemplo, superior e estava mais para o lado ou mais para medial. Aí eu preciso da incidência crânio-caudal, que é essa daqui, vista de cima para baixo, para saber se a lesão está para o lado ou para o outro, lateral ou medial. Então, por isso que é essencial duas incidências no rastreamento mamográfico. Perfeito. Bom, agora que eu falei das incidências, vamos começar o BIRADS. Eu não tenho como falar de mamografia sem falar do BIRADS. O Breast Imaging Reporting and Data System. O que é o BIRADS, afinal de contas, professor? Olha, o BIRADS foi criado pelo American College of Radiology. Qual que foi o objetivo inicial do BIRADS? Antes do BIRADS, cada radiologista laudava a mamografia do jeito que achava melhor. Então era meio que tudo diferente, tudo meio bagunçado. Claro que cada um tinha a melhor intenção possível, mas isso não era padronizado. Então o BIRADS veio para padronizar os laudos de mamografia. Para falar, olha, a mamografia tem que laudar desse jeito, e se aparecer uma lesão desse tipo, ela é BIRADS tanto, e você vai escrever BIRADS tanto, e aí automaticamente a gente já tem uma conduta para aquele BIRADS. Então o BIRADS veio para organizar os laudos de mamografia, deixar eles mais objetivos. Com o tempo, o BIRADS foi sendo absorvido, foi sendo utilizado por todos os exames de imagem da mama. Então, agora, atualmente, qualquer exame de imagem da mama, seja mamografia, ultrassom, tomossíntese, ressonância, qualquer exame de imagem da mama tem que ter na sua conclusão o BIRADS. Se não tiver, está incompleto, está fora do padrão. O BIRADS, ele tem uma linguagem própria dele. Então, tem algumas palavras que você vai perceber que eu fico repetindo durante a aula várias vezes. Não é porque eu estou querendo ficar em cima daquelas palavras, não. Eu estou querendo que você memorize essas palavras, porque sabendo as palavras, você consegue classificar o BIRADS, classificar a lesão e determinar a conduta para ela. Essas palavras são o léxico do BIRADS. Então, léxico é o conjunto de palavras usado para o BIRADS. De tal maneira que você sabe que cada qualidade, cada palavra que a gente usa para lesão, vai te remeter a um determinado BIRADS, e aí com o BIRADS você sabe qual é a conduta a ser tomada. Perfeito. Bom, uma outra coisa que o BIRADS também fez foi padronizar o tanto de glândula que tem na mama. Então, além de padronizar as lesões, o BIRADS padronizou a densidade mamária. Foi padronizado em tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Olha só, o tipo A tem muita gordura e pouca glândula. É basicamente só gordura a mama da paciente. A mama é praticamente toda lipossubstituída. Poucas glândulas, poucas áreas mais brancas ou cinzas aqui. Então, aqui fica bastante fácil de ver alguma lesão se aparecer. As mamas lipossubstituídas são mais comuns nas pacientes idosas. Bom, depois vem o BIRADS B, que já tem um pouco mais de glândula. O BIRADS C já tem até seus 50% pelo menos de glândula. Olha só, bastante área branca aqui, bastante glândula. E o BIRADS D tem 75% ou mais de glândula. Olha, a mama praticamente branca. O que é importante aqui? É só você pensar que nessa área mais branca, mais glandular aqui do BIRADS D, aquela mama bastante densa, pode ser que tenha aqui alguma lesão mais escondida. Eu falei que o câncer, ele fica mais branco. De tal maneira que se a mama da paciente é muito densa, às vezes ele pode passar despercebido ali. Então a sensibilidade da mamografia muito densa, quando tem densidade de 75% ou mais,
No BIRADS D, nessa situação aqui, a sensibilidade da mamografia é diminuída. Isso realmente já está sendo assim esperado, a gente já entende que essa sensibilidade está diminuída. De tal maneira que seria até de bom tom fazer um ultrassom aqui para procurar alguma lesão que a mamografia não viu. Aí não seria um ultrassom de rastreamento, seria um ultrassom complementar para ajudar a ver alguma lesão que passou despercebida, já que a mama da paciente era muito densa. A mama densa é mais comum nas mulheres mais jovens. Perfeito, estrategista? Então, o BIRADS também classifica a densidade mamária em A, B, C e D. Mas o principal que você precisa saber é o BIRADS das lesões, que é o BIRADS de 0 a 6. Então vamos lá, essa tabela resume o BIRADS. Essa tabela você tem que saber de cor, ela simplesmente despenca nas provas. Vamos lá. BIRADS 0 é quando é um exame inconclusivo que precisa de um exame complementar para uma conclusão diagnóstica. Então, BIRADS 0 é o exame inconclusivo. No BIRADS 1, você tem um exame absolutamente normal e sem alterações. Então, um exame limpo. É uma mama sem nenhuma alteração, um exame absolutamente normal. BIRADS 2. Aqui você tem algum achado benigno, absolutamente benigno. Aquilo que apareceu na mamografia, você tem certeza que não é câncer. A chance de câncer é 0. Então, a conduta aqui é o segmento de rotina. Assim como no BIRADS 1, segmento de rotina. Achado benigno, você só vai acompanhar a paciente. BIRADS 3, aqui a gente teve algum achado na mamografia que foi muito provavelmente benigno. A chance de câncer é muito pequena, de 2% ou menos, e já que a chance de câncer é muito pequena, a conduta é repetir aquele exame em 6 meses. A chance é muito pequena de câncer, a gente só acompanha a lesão. Se ela se manter estável, depois de 2 anos a gente pode dizer que é benigna e falar que é BIRADS 2. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, quando eu estiver falando especificamente do BIRADS 3, mostrando o exemplo do BIRADS 3. A princípio, saiba que BIRADS 3, a conduta é acompanhamento em 6 meses. BIRADS 4. Aqui eu tive algum achado suspeito. Apareceu alguma coisa na mamografia que pode ser câncer, é suspeito de câncer. Chance de câncer é de mais de 2% a menos de 95%. De tal maneira que, já que tem alguma coisa que pode ser câncer, a conduta é fazer biópsia. BIRADS 5. Aqui apareceu alguma coisa que provavelmente é câncer. Vou mostrar várias imagens de lesões que provavelmente são câncer. Chance de câncer muito alta, de 95% ou mais. Então, qual que é a conduta aqui? Fazer a biópsia da paciente o mais rápido possível, correndo. O paciente está com câncer ali, a chance de câncer é muito grande, lesão provavelmente maligna, biopsia o quanto antes. Por último, o BIRADS 6. No BIRADS 6, a paciente já fez biópsia, já sabe que tem câncer, a malignidade já está comprovada, chance de câncer então já é 100%. Porque ela está fazendo a mamografia, ela deve estar fazendo algum tratamento antes de operar, algum tratamento neoadjuvante, que é o termo que a gente usa quando é o tratamento antes de operar. E esse tratamento a paciente está acompanhando, está querendo ver se com o tratamento aquele tumor está diminuindo. Então, isso que é o BIRADS 6. A gente faz essa denominação para já saber que já biopsiou, já saber que está com câncer, que a paciente está fazendo aquele exame para acompanhamento de tratamento neoadjuvante. Ótimo. Sabendo disso tudo, agora que a gente viu a classificação BIRADS, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar exemplos. Então, eu vou mostrar diversas imagens de cada categoria e aí mostrar algumas questões que caíram para dar exemplo de como que isso é cobrado nas provas. Vamos lá então, BIRADS 0.
BIRAD 0, a gente viu que é aquele exame inconclusivo. Fez a mamografia, apareceu lá alguma alteração, mas eu não tenho certeza do que é. Não tenho certeza se é benigno, se é maligno, não tenho certeza do que é. É inconclusivo. Então aí tem essa imagem da tela, BIRAD 0. O que você está vendo aí na tela? Você está vendo um nódulo, né, na mamografia. Puxa, mas espera aí, professor, isso daí é um nódulo. Qual é a dúvida aqui? Por que está inconclusivo? Por que é BIRAD 0? A dúvida é porque na mamografia eu estou vendo esse nódulo. Mas eu não sei se esse nódulo é sólido ou se ele é um cisto, uma bolinha de água. Se ele for sólido, ele tem característica provavelmente benigna, ele é bem delimitado, ele é circunscrito, olha, eu consigo passar o contorno de caneta em volta dele. Então, se ele for sólido, seria BIRADS 3, provavelmente benigno, faria o acompanhamento em 6 meses. Se ele for cisto, cheio de líquido, ele seria BIRADS 2. Benigno, conduta segmento de rotina. Mas só com a mamografia eu não sei, é inconclusivo. Aqui eu preciso de um exame complementar, um ultrassom, para ver se é uma lesão sólida ou se é um cisto. E aí, depois do ultrassom, eu vou conseguir definir se é BIRADS 3 ou BIRADS 2. Mas sem o ultrassom é inconclusivo, porque pode ser sólido ou pode ser cístico. Então, sendo inconclusivo, é BIRADS 0. Ok? Como que já caiu isso na prova? Pode cair uma lesão desse jeito e perguntar qual é o exame complementar adequado. E aí você vai lembrar que é o ultrassom para diferenciar se é uma lesão sólida ou uma lesão cística. Já que só olhando a mamografia não dá para saber, então é inconclusiva BIRADS 0. Perfeito? Então era isso que eu tinha para falar do BIRADS 0. BIRADS 1. O que é o BIRADS 1? BIRADS 1 é aquele exame normal e sem alterações. É aquela famosa mama que é o céu de brigadeiro. Limpa, sem nada, sem nenhuma alteração, normal e sem alterações. Então aí eu trouxe 3 exemplos de mamografia BIRADS 1. Mamografia normal, sem nada, não tem nada nessas mamografias. Só tem mama mesmo, não tem nenhuma calcificação, não tem nenhum nódulo, não tem nada aqui que a gente precise se preocupar que chame a nossa atenção. Um exame absolutamente normal, BIRADS 1. O que eu posso aproveitar aqui para ensinar você, estrategista? Posso ensinar você a olhar a mamografia da seguinte maneira. Sabe qual que é o local mais comum de aparecer lesão? É nessa área aqui, ó. Nessa área retroglandular. Tem a área mais glandular aqui na frente e tem essa área aqui mais escura, geralmente, em todas as mamas. Essa área é sempre importante a gente ficar bastante de olho, porque é nessa transição entre a glândula e a gordura que geralmente costuma aparecer câncer. A gente fica sempre muito de olho nessa área. Mas essas mamografias, ó, incidência médio lateral oblíqua aqui e crânio caudal aqui, absolutamente normal, BIRADS 1. Mais um exemplo de BIRADS 1, olha só essa paciente aqui. Então, incidência médio lateral oblíqua e incidência crânio caudal. Absolutamente normal, nada que chame atenção, só parênquima mamário mesmo, nenhuma calcificação, nenhum nódulo, bem tranquilo, só segmento de rotina. E aqui eu tenho mais um exemplo de BIRADS 1, olha, bem tranquilo também, absolutamente normal, nada nessa mama, sossegado. BIRADS 1, tranquilo. Você até pode observar aqui os linfonodos axilares, isso é absolutamente normal, isso daí é fisiológico, então tranquilo, BIRADS 1. Então eu queria passar para você imagens normais e sem alterações, imagens BIRADS 1. 3 exemplos aí para você. Ótimo.
Bom, agora vamos começar a ver alguma coisa legal, né? Vamos começar a ver algum achado, alguma coisa diferente. Então, BIRADS 2, achados benignos. Apareceu ali na mamografia, mas eu de bater o olho eu já sei, isso não é câncer, isso é benigno, segmento de rotina. Vamos lá, vários exemplos de BIRADS 2 para você. Primeiro aqui, essa mamografia, ó. A princípio você pode achar, puxa professor, peraí, isso aí está muito parecido com as mamografias que o senhor acabou de mostrar que não tinham nada, que eram BIRADS 1. O que faz com que essa mamografia seja BIRADS 2, diferente daquelas outras que o senhor mostrou? Olha só, essa mamografia aqui tem essas duas calcificações grosseiras e esparsas. Tá dando para ver elas na médio lateral oblíqua e na crânio caudal na mama esquerda. Então a gente tem aqui mama direita e mama esquerda. A gente tem aqui mama direita e mama esquerda. Identificado direita por R, esquerda por L. Mesma coisa aqui na crânio caudal. Bom, e na mama esquerda a gente tem essas calcificações grosseiras. Essas calcificações a gente sabe que não é nada. A gente sabe que é benigna, então é BIRADS 2. Puxa, professor, mas só por causa desse pontinho branco aí virou BIRADS 2? Virou. Porque tem um achado benigno, então vira BIRADS 2. E não muda nada a nossa conduta. A conduta continua sendo segmento de rotina. Bom, mais exemplos de BIRADS 2. Olha, isso daqui já caiu em prova. Depois até vou mostrar exemplo. Olha só. Essa calcificação zona aqui parece uma pipoca, não parece? Então, por isso que a gente chama mesmo de calcificação em pipoca. Absolutamente benigna. Isso daqui nada mais é do que um fibroadenoma que se calcificou completamente. Benigno, BIRADS 2, segmento de rotina. E aqui do lado, o que a gente tem? Aqui a gente tem um nódulo circunscrito, bem delimitado. E dentro dele tem calcificações grosseiras. Então, qual que é a impressão que a gente tem aqui? Que esse nódulo ele está se calcificando. É um fibroadenoma se calcificando. No futuro, ele vai ficar totalmente calcificado, vai ficar totalmente branco, vai virar uma calcificação em pipoca. Então, a gente já sabe que é só questão de tempo. A gente sabe que isso é um fibroadenoma se calcificando. Então, isso daí também é absolutamente benigno, BIRADS 2. Olha só, mais exemplos de BIRADS 2 para você. Bom, olha aqui de novo, olha que imagem bonita. O que está acontecendo aqui? Olha, acabei de mostrar. Mesma coisa que eu mostrei na imagem anterior. Isso daqui também é um fibroadenoma se calcificando. Uma calcificação zona em pipoca. Qual que é o BIRADS aqui? BIRADS 2. Muito tranquilo, só segmento de rotina mesmo. Um outro exemplo de BIRADS 2. Olha, esse daqui é um exemplo um pouco mais difícil. Mas é que está tão bonita a imagem que eu resolvi mostrar. Essa daqui são calcificações BIRADS 2 benignas, calcificações que a gente chama em leite de cálcio. O que é uma calcificação em leite de cálcio? Imagina que essa paciente tem vários cistos pequenininhos na mama dela e dentro desses cistos tem uma calcificaçãozinha. Quando a paciente fica em pé, a calcificação que está dentro do cisto se deposita no fundo do cisto. Então fica lá a calcificaçãozinha no fundo do cisto. Aqui a gente tem um cisto cheio de água e a calcificaçãozinha aqui no fundo dele, porque a paciente está em pé, a calcificação foi lá para o fundo dele. E como que a gente vê isso na mamografia? Desse jeito da imagem, olha. Várias calcificações, mas elas ficam meio que esparramadas, olha, no fundinho dos cistos. Então, cada um desses daqui são pequenos cistos que não dá para ver na mamografia. O nódulozinho, né, como apareceria se fosse aqui nem aquela imagem BIRADS 0 que eu mostrei. Mas aqui, olha, tudo calcificação depositada no fundo do cisto, tudo calcificação que a gente chama em leite de
cálcio. Então aqui benigno, BIRADS 2. Coloquei de exemplo para você diferenciar, porque daqui a pouco eu vou mostrar a calcificação pleomórfica agrupada, que é BIRADS 4. Aí é suspeito de câncer. Mas aqui não é. Por causa dessa conformação das calcificações, a maioria deitadinhas no fundo do cisto, calcificações intracísticas, calcificações em leite de cálcio. Bom, mais exemplos de BIRADS 2, mais calcificações em pipoca, fibroadenoma se calcificando. Olha, então aqui nessa imagem, a gente tem o nódulo e essa calcificação já grosseira dentro dele, várias calcificações grosseiras dentro dele, um fibroadenoma se calcificando, então BIRADS 2, absolutamente benigno, só o segmento. Mais um exemplo aqui para você, de novo, mesmo raciocínio. Calcificações esparsas, grandes, benignas, e aqui calcificações grosseiras, que nada mais são do que um nódulo que está se calcificando, então um fibroadenoma se calcificando, BIRADS 2. Aqui mais um exemplo da mesma coisa. Você deve estar pensando, puxa professor, mas por que tanto exemplo da mesma coisa? Eu vou mostrar que isso cai na prova. Olha só, um nódulo se calcificando, calcificações grosseiras dentro dele, então um fibroadenoma se calcificando. Aqui visto em duas incidências, na crânio caudal e na médio lateral oblíqua. Como que eu sei que essa é a médio lateral oblíqua? Porque aqui eu estou vendo o músculo peitoral. Perfeito? Vamos lá, novamente. Mais um exemplo de BIRADS 2, calcificações grosseiras e esparsas. Olha, essas calcificações zonas aqui redondas. Isso daqui é muito tranquilo, muito benigno, BIRADS 2. Bem redondas as calcificações, né? Bem espalhadas pela mama. Então, benigno, BIRADS 2. Aqui mais um nódulo se calcificando. Olha só que bonita essa imagem. Absolutamente benigno. Calcificação em pipoca, BIRADS 2. Bastante exemplos para você memorizar. E aqui um outro exemplo, olha, essa imagem está fantástica, uma imagem linda. Olha só, o que é isso aqui? Vasos calcificados na mama. Então, absolutamente benigno, BIRADS 2. Só que aqui só tem um parênteses a ser feito, né? Se o vaso da mama está calcificado desse jeito, como será que está o vaso do coração, hein? Então, a gente tem até alguns estudos em andamento tentando fazer uma correlação disso. Então, se o vaso da mama da paciente está desse jeito, a gente tem que investigar, às vezes, até coronariopatia. Mas, na mamografia, esse achado é benigno, nada a ver com câncer, BIRADS 2. Vasos calcificados, calcificações vasculares. Aqui mais um exemplo, um fibroadenoma se calcificando, um nódulo bem delimitado, com calcificações grosseiras dentro dele. Perfeito? Legal. Puxa, professor, muitos exemplos de BIRADS 2. Sim, gosto muito de imagem. Quanto mais imagem você vê, mais memorizado vai estar, mais fácil de você lembrar na hora da prova. Olha só como que caiu. Calcificação mostrada na mamografia é classificada como BIRADS. Então, olha só, tem a imagem aqui, ó. Que BIRADS que é? Puxa, agora ficou fácil, né? Depois dos exemplos que eu mostrei, então BIRADS aqui, BIRADS 2. Calcificação em pipoca, um fibroadenoma quase que totalmente calcificado. Mais uma questão, olha só. O que a gente tem aqui? A lesão observada na mamografia baixa é característica de... Você deve ter se perguntado na hora que eu fiquei mostrando, né, o fibroadenoma se calcificando. Puxa, professor, mas por que tanta insistência nisso? Porque cai na prova, pode cair. Olha só, caiu. Olha a imagem aqui. Um nódulo bem delimitado com calcificações grosseiras dentro dele. O que é isso? Um fibroadenoma se calcificando. Um fibroadenoma calcificado, alternativa D de dado.
Então, vendo a imagem, batendo o olho, você já sabe a resposta. Fica afastado, né? Carcinoma, que eu vou mostrar a imagem como que é daqui a pouco, o nódulo especulado. Tumor filoide, ele apresenta como um nódulo bem grande, geralmente contornos podem ser bem delimitados, mas podem ser irregulares. Cisto calcificado, a gente viu que é redondão, né? Uma imagem redonda, bem calcificada, não seria assim desse jeito. A gente tem um fibroadenoma se calcificando. Resposta D. Pronto, falei do BIRADS 2. Vamos prosseguir agora falando do BIRADS 3. Vários exemplos, vamos dar exemplo aqui de BIRADS 3 também, né? Vamos lá, o que é o BIRADS 3 na mamografia? Eu tenho basicamente duas lesões que são BIRADS 3 na mamografia. O nódulo circunscrito, bem delimitado, e a calcificação agrupada monomórfica. Calcificações iguais entre si, geralmente arredondadas. Nunca vi cobrar BIRADS de microcalcificação BIRADS 3 nas provas. Então eu trouxe exemplo só de nódulo BIRADS 3, que isso eu já vi e vou mostrar o exemplo. Bom, como que é o nódulo BIRADS 3 na mamografia? Ele é circunscrito, olha só aqui ele. Você consegue passar uma caneta em volta do contorno dele. Ele é arredondado ou ele é ovalado, ele é bem delimitado. Olha aqui o nódulo visto em outra incidência, o mesmo nódulo, ó. Consigo passar aqui uma caneta em volta dele. Não ficou legal esse contorno aqui, peraí. Deixa eu fazer um contorno melhor. Você consegue passar bem em volta dele aqui a caneta. Ele é arredondado, ovalado, bem delimitado, circunscrito. Claro que você pode estar pensando o seguinte, puxa professor, peraí. O senhor falou lá no BIRADS 0 que quando aparece um nódulo assim na mamografia, é inconclusivo. Eu não sei se ele é sólido ou se ele é cisto. Então, assuma o seguinte, nesse caso, a gente já tinha feito ultrassom, tinha confirmado que era uma lesão sólida, provavelmente benigna, BIRADS 3. Então, aqui já era após exame complementar, eu estou mostrando a imagem mamográfica. Então, BIRADS 3, nódulo circunscrito. Olha aqui ele visto mais de perto. Novamente, pega uma caneta, faz o contorno em volta dele. Ele é arredondado, bem delimitado, bem circunscrito. A palavra circunscrito tem que vir na sua cabeça. BIRADS 3 faz parte do léxico do BIRADS. Ótimo. Então, se é BIRADS 3, é provavelmente benigno. A gente viu lá naquela tabela do início que a conduta é segmento em 6 meses. Olha só como que é o segmento do BIRADS de acordo com a publicação do último BIRADS, tá? Então, isso daqui é acadêmico mesmo. Eu falei que o segmento é em 6 meses, ótimo. Então, BIRADS 3, segmento em 6 meses. Se ele continuar estável, ótimo, tá tudo bem. Como é que a gente vai seguir? Mais 6 meses, completando 1 ano. Ótimo, se ele continuar estável, tá numa boa. Então aí eu posso dar um pulinho aqui, porque já tá faz 1 ano estável, eu posso reavaliar ele depois de 1 ano, em 24 meses. E aí, se ele continuar estável depois de 24 meses, depois de 2 anos, eu tenho absoluta certeza que não é câncer, que é benigno, e posso abaixar o BIRADS para BIRADS 2. Então, BIRADS 3 é provavelmente benigno, mas se ele se mantiver estável, aquele nódulo ficar estável por 2 anos, não é câncer. Câncer cresce. Se ele se mantiver estável por 2 anos, a gente tem certeza absoluta que é benigno e pode abaixar o BIRADS 3 para BIRADS 2. Perfeito? Você pode estar se perguntando agora, puxa professor, peraí. E se era BIRADS 3 e aí depois de 6 meses eu avaliei, ele não estava estável, ele cresceu. Aí ele virou BIRADS 4. Qualquer coisa que cresce na mama é suspeito de malignidade e precisa ser biopsiado. Legal? Mas a princípio tem esse conceito aí do fluxograma que está na tela. Esse é o segmento do BIRADS 3. Se ele é BIRADS 3, ele é provavelmente benigno e ele em geral vai ficar estável. Como que isso caiu na prova? Olha só. Caiu na Unifesp.
mulher de 51 anos, nulípara, menopausa há 1 ano, retorna à consulta na unidade básica de saúde para checar mamografia de rastreamento. Tem como antecedente uma tia-avó com história de câncer de mama e fez uso de contraceptivo hormonal combinado por 20 anos. Há 1 ano retirou o sistema intrauterino de levonorgestrel que vinha usando como método contraceptivo nos últimos 5 anos. Não apresenta alteração detectável no exame físico. O laudo da mamografia vem descrito como BIRADS 3 e apresenta a imagem abaixo, olha aqui a imagem. Considerando a história clínica e a imagem, assinale a alternativa que contém a conduta mais adequada segundo as orientações do Ministério da Saúde. Então, o que a gente tem aqui? Uma mamografia BIRADS 3, nódulo circunscrito. Depois de 6 meses ele continuava igual. Depois de 1 ano ele continuava igual. Ótimo! E agora, o que a gente faz? Eu sei que você deve estar pensando, puxa, seria acompanhamento daqui a 1 ano, né? O senhor acabou de mostrar. Mas aquela é a conduta do BIRADS, da publicação do American College of Radiology. Aqui ele pede a conduta do Ministério da Saúde. A conduta do Ministério da Saúde é bem simples. Tá lá, BIRADS 3, qual que é a conduta? Segmento em 6 meses. Então, a alternativa considerada correta foi a alternativa D de dado. Realizar nova mamografia em 6 meses. Perfeito, estrategista? Então, olha só, BIRADS 3, nódulo circunscrito, estável, você continua o segmento. Até quando, professor? Até completar 2 anos. Depois de 2 anos de estabilidade, você pode considerar benigno e abaixar para BIRADS 2. As outras alternativas estão erradas, ó. Manter segmento rotineiro. Não, essa palavra rotineira não cabe para BIRADS 3. BIRADS 3 é acompanhamento em curto espaço de tempo. Então, seria acompanhamento de 6 meses. Alternativa B, solicitar ultrassonografia mamária complementar, não tem necessidade. É um nódulo que eu já sei que é sólido, que está estável aí há 1 ano. Não precisa de ultrassom, você acompanha só com a mamografia. E realização de análise histopatológica não precisa. BIRADS 3 é provavelmente benigno, conduta segmento em 6 meses, não é biópsia. Então, resposta alternativa D de dado. Cuidado para não se confundir com a A. A A que era a pegadinha aqui nesse caso. Bom, BIRADS 4. Então, chegamos agora naquelas alterações suspeitas, que podem ser câncer. Vamos lá? Primeira alteração que eu quero mostrar, as microcalcificações pleomórficas agrupadas. Olha só, essas calcificações aqui, elas são diferentes entre si e elas estão meio agrupadas aqui nessa região da mama. Elas são diferentes, umas são maiores, outras são menores e elas estão juntinhas. Aqui, eu preciso pensar que pode ser um carcinoma ductal in situ. Ainda não invasivo, mas um carcinoma. Aqui eu tenho que fazer biópsia para confirmar a minha suspeita diagnóstica. Então, microcalcificações pleomórficas agrupadas, BIRADS 4. Outro exemplo de BIRADS 4 é o nódulo com contorno irregular. Então, o nódulo, você vai pensar que ele é BIRADS 3 se ele for daquele jeitinho que eu mostrei antes. Redondinho, ovalado, bem delimitado, circunscrito, você passa a caneta em volta dele. Aqui não, esse nódulo está meio diferente, não tá? Olha ele de perto. Ele está meio, ó, parece que ele faz aqui uma curvinha, aqui ele faz outra curvinha, aqui mais uma curvinha. E é isso, ele está meio irregular, não tá? Então, contorno irregular, aí você vai pensar que é um nódulo BIRADS 4. Mais um exemplo de BIRADS 4, novamente, microcalcificações pleomórficas agrupadas. Ó. Então, aqui nesse segmento, nessa região da mama, várias microcalcificações, umas maiores, outras menorzinhas, bem juntinhas. Aqui tem toda a cara de um carcinoma ductal in situ, suspeito de câncer, tem que fazer biópsia. BIRADS 4. Aqui de novo, um nódulo, mas irregular, ó.
Você percebe que o contorno dele aqui faz meio que... ele é meio irregularzinho, né? Então, se o contorno não tá bonitinho, que nem do BIRADS 3, redondinho, você tem que achar que o contorno é irregular, aí já vai BIRADS 4, já é suspeito, precisa fazer biópsia. Outro exemplo, novamente, microcalcificações pleomórficas agrupadas, ó. Aqui vistas em duas incidências. É a mesma paciente, mas vista em duas incidências a calcificação. Então, microcalcificações pleomórficas agrupadas, BIRADS 4, conduta biópsia. Só para eu dar um detalhezinho a mais, essa aula não é de tipos de biópsias da mama, mas eu acho legal falar, porque isso já foi cobrado até em prova. A biópsia indicada para esse tipo de lesão é a mamotomia. Então, mamotomia, você faz a biópsia guiada pela mamografia, porque as microcalcificações só aparecem na mamografia. Então, você prende a paciente na máquina de mamotomia, que tem uma mamografia embutida, e faz a biópsia. Então, biópsia de microcalcificações é preferencialmente a mamotomia, que é a biópsia por agulha grossa vácuo assistida. Agora, para nódulo irregular, a preferência é para fazer biópsia guiada por ultrassom, geralmente, e aí biópsia por agulha grossa do tipo trocáter, do tipo core biópsia. Bom, vamos prosseguir aqui. Aí eu já falei de outra aula que é tipos de biópsia. Bom, um outro exemplo de microcalcificações pleomórficas agrupadas aqui segmentares, olha. Está pegando uma extensão maior da mama, está pegando todo um segmento da mama. Isso aqui é uma lesão bastante feia, aqui toda a cara de carcinoma ductal in situ extenso. Então, BIRADS 4, conduta biópsia. Mais um exemplo, outra incidência aqui da mesma paciente, ó. Microcalcificações pleomórficas agrupadas segmentares, pegando um segmento da mama. Eu acho importante ficar repetindo as palavras para você decorar o léxico do BIRADS e porque isso pode cair na prova. Então, se cair lá, microcalcificações segmentares, estão pegando um segmento, toda uma área assim segmentar da mama, isso daí é suspeito de malignidade, é BIRADS 4, precisa ser biopsiado. Aqui um nódulo irregular, olha, BIRADS 4 também. A gente tem aqui o nódulo, ó, irregular, né? Bem claro aqui que ele está irregular. Aqui ele está quase até beirando um BIRADS 5 que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o nódulo espiculado. Mas aqui ele está mais para irregular, então ficou como BIRADS 4 mesmo. Mas um nódulo suspeito de malignidade tem que ser biopsiado. Como eu falei, tipo de biópsia preferencial aqui, core biópsia, biópsia por agulha grossa. Que aí você consegue um fragmento do tumor, consegue fazer estudo anatomopatológico, dizer qual que é o tipo histológico do câncer, consegue fazer estudo imunohistoquímico, dizer qual que é o subtipo molecular do câncer. Se é luminal A, se é luminal B, se é HER2, se é triplo negativo. Bom, já extravasei de novo da aula, vamos voltar para a mamografia, tá? Então, nódulo irregular, BIRADS 4. E aqui de novo, nódulo irregular, BIRADS 4, ó. Você deve estar pensando, puxa, professor, mas parece que está meio circunscrito. Então, até parece, mas chega aqui, ó, parece que ele meio que se perde, né? Então, aqui, quando ele meio que se perde, a gente chama de contornos indistintos. A gente não consegue distinguir o contorno do nódulo. Então, contornos indistintos é BIRADS 4, suspeito de malignidade. Bom, mais um exemplo aqui. Olha só o que a gente tem aqui. Presta atenção, pode estar meio difícil de ver, mas tem uma alteração aqui, olha. Mais agrupadinho aqui, a gente tem microcalcificações pleomórficas agrupadas. Você pode, num primeiro momento, pensar, puxa, mas como que eu vou saber se não é um nódulo se calcificando? Olha, aqui eu não consigo ver contorno de nódulo, só consigo ver as calcificações agrupadas pleomórficas mesmo. Então, é BIRADS 4, eu preciso indicar a biópsia. Não posso assumir que é um fibroadenoma se calcificando aqui não, porque eu não vejo o contorno de nódulo. Aqui também. A gente tem aqui nessa região,
a gente consegue ver microcalcificações pleomórficas agrupadas, algumas maiorzinhas, algumas menorzinhas. E aqui um outro nódulo irregular, ó. Ele não está redondinho, ele parece até meio hexagonal, meio, né? Ele não está redondinho, um nódulo contorno irregular. Então, um nódulo BIRADS 4. Mais um exemplo aqui, calcificação, microcalcificação pleomórfica agrupada novamente. Então, olha só, mais um exemplo de BIRADS 4. De novo aqui, mais um exemplo de microcalcificação agrupada, aqui praticamente segmentar, pegando todo o segmento da mama. Então, BIRADS 4, suspeita de malignidade. Aqui também, olha só, microcalcificação, na verdade, calcificação grosseira heterogênea. Aqui, a gente tem uma grande possibilidade de ser um fibroadenoma se calcificando, mas não dá para ter certeza. Então, aqui eu posso até complicar um pouquinho. Olha só, o 4 a gente divide em 4A, 4B e 4C. O 4A ele é menos suspeito de malignidade. E é esse exemplo aí. Calcificações grosseiras heterogêneas, a gente chama de 4A. Claro que isso daqui é um detalhe. Eu não acho que isso vai ser cobrado em prova de residência. Mas, saiba, as calcificações são divididas em 4A, 4B e 4C de acordo com seu índice de suspeição. Calcificação mais provável de ser benigna, 4A, como essa daqui. A chance é maior de eu fazer uma biópsia e vir lá fibroadenoma. Agora, a calcificação mais suspeita, que nem essa daqui, segmentar, aí eu já jogo para 4C. Aqui a chance é quase total de ser câncer, a chance é muito grande de ser câncer. Então é 4C. É assim que a gente diferencia. Cada tipo de lesão, se for mais suspeita de câncer, 4C. Se for menos suspeita de câncer, 4A. Então aqui um exemplo de 4A, grosseiras e heterogêneas. Bom, aqui novamente, microcalcificações pleomórficas agrupadas. Então, BIRADS 4. E aqui também um outro exemplo, pleomórficas e agrupadas, BIRADS 4. Novamente aqui, BIRADS 4. Então, vários exemplos para você realmente decorar, para você, caso se depare com uma questão dessa, eu já vi questão disso na prova, saber, não, isso aqui é microcalcificação pleomórfica agrupada, o professor tinha mostrado bastante exemplo, bateu o olho, é BIRADS 4, tem que fazer biópsia. Biópsia para esses casos é a mamotomia. Aqui, olha só, esse daqui é um exemplo de 4C. Muito feio, né? Beirando 5, olha só, vamos dizer aqui que seria, olha, um 4C mesmo, olha, muito suspeito. Segmentar, extensa, bem heterogêneas calcificações aqui. Então, BIRADS 4C, conduta biópsia. Bom, eu falei vários termos, né? Várias palavras do léxico do BIRADS, para você decorar mesmo. Se aparecer lá na questão da prova, às vezes até nem aparece a imagem, mas aparece lá a palavra. Então, pleomórfica, agrupada ou contorno irregular, lobulado, heterogêneo, qualquer coisa que aparecer com esses termos, você tem que pensar que é suspeito de malignidade, entender que é BIRADS 4 que tem que indicar a biópsia. Olha só como que caiu na prova. Caiu no PSU de Minas Gerais, paciente de 61 anos, sem queixas ginecológicas, comparece à unidade básica de saúde para trazer resultado de mamografia, realizada em agosto de 2020 e que pode ser vista abaixo. Então tem aqui a imagem, né? Olha só aqui. No exame clínico das mamas, não havia nódulo palpável,
Mas na mamografia dela a gente está vendo um nódulo ali, né? Menopausa 52 anos, G4P3A1 e nega uso de terapia hormonal. Qual a conduta mais adequada para essa paciente após avaliar a mamografia? Estrategista, como que é esse nódulo? Olha, você acha que ele é circunscrito, bem delimitado, BIRADS 3, ou que ele tem contorno irregular? Ó, parece que ele tem contorno irregular, né? Que ele é BIRADS 4. Então, qual que é a conduta para o BIRADS 4? Biópsia. Qual que é a resposta dessa questão? Encaminhar para a realização de biópsia e estudo histopatológico da mama direita. Então, resposta alternativa A. Por que não é a punção aspirativa por agulha fina? Porque primeiro aqui não é, a lesão não está na mama esquerda, né? A mama esquerda está limpa. Mas também não é punção aspirativa por agulha fina, mesmo que fosse desse nódulo da direita, porque para esse tipo de nódulo, a gente prefere biópsia por agulha grossa, tá? Bom, ampliação da imagem eu não preciso. Eu vou precisar de ampliação se eu tiver alguma calcificação que eu não estou conseguindo ver direito na imagem normal. Aí eu peço uma ampliação para ver aquelas calcificações maiores e conseguir definir melhor o BIRADS. Então não é aqui o caso, aqui é um nódulo, não preciso de ampliação não. Essa calcificação que ele está falando aqui, olha, cadê a calcificação aqui? Na verdade nem tem calcificação aqui para a gente pedir ampliação, nem benigna tem, né? Por último, solicitar ultrassonografia das mamas. Para complementar a propedêutica, na verdade, você não precisa. Você já está vendo um nódulo irregular na mamografia. Aqui não precisa de ultrassom complementar para dar BIRADS, não. Aqui eu já sei que é BIRADS 4, aqui eu já indico a biópsia. Você pode usar o ultrassom para te ajudar a guiar na hora de fazer a biópsia. Aí você enxerga o nódulo e vai com a agulha nele. Agora, para complementar diagnóstico, não precisa. Você já está vendo na mamografia o nódulo irregular, você já sabe que é BIRADS 4 que precisa de biópsia. Bom, chegamos no BIRADS 5. BIRADS 5, provavelmente maligno, chance de 95% ou mais de câncer, conduta biópsia. Então, quais são as lesões que você bate o olho na mamografia e você fala, puxa, é câncer. Aqui está um câncer, não tem jeito, vamos fazer a biópsia, vamos fazer diagnóstico, vamos começar a tratar a paciente o quanto antes. Então, primeira lesão, essa que está aí na sua tela, olha, é o nódulo espiculado, ó. Parece uma aranha. Isso daqui é o caranguejo. As espículas são as patas do caranguejo. O caranguejo é o símbolo do câncer. As espículas são as patas do caranguejo que estão invadindo o tecido adjacente. Nódulo espiculado, olha só, apareceu a palavra espiculado, é BIRADS 5. Então tem esse contorno espiculado, BIRADS 5. E outro exemplo são as calcificações, e você deve estar se perguntando, puxa professor, mas qual que é a diferença dessas calcificações para as outras que o senhor tinha mostrado antes? Aqui essas calcificações elas são mais suspeitas porque, olha, não parece que elas estão quase formando aquelas letrinhas? A gente costuma chamar isso daqui de calcificação em letra chinesa. Então essas que estão quase formando letrinhas são mais suspeitas ainda, são consideradas BIRADS 5. Então, microcalcificações ramificadas ou BIRADS 5, essas microcalcificações aqui, a gente acha que já é provavelmente câncer, então BIRADS 5. Ramificadas ou em letras chinesas. Bom, vou mostrar mais exemplos de BIRADS 5. Então aqui, olha, um nódulo espiculado. Olha, você olha para ele está estrelado, né? Então ele faz aqui as espículas. Um nódulo espiculado, BIRADS 5. Outro exemplo aqui de nódulo espiculado, BIRADS 5. Então o nódulo vem, ele solta aqui as espículas dele, né? Então, nódulo espiculado, BIRADS 5. Apareceu a palavra espiculado, é BIRADS 5. Novamente aqui, BIRADS 5. Aqui também, e cuidado, que eu sei que você pode estar pensando, puxa, mas parece mais um 4, está meio irregular.
Mas presta atenção, parece que tem uns raiozinhos saindo dele, não parece? Como parece que aqui, ó, uma espícula, outra espícula. Então, esse daqui, cuidado, pode confundir com BIRADS 4, mas ele está mais para espiculado mesmo, ele é BIRADS 5. Aqui também, mesma coisa, ó. Parece contorno irregular, mas se você olhar mais de perto, com mais atenção, você vê uns raios, umas espículas saindo dele. Então, BIRADS 5, por causa das espículas. Aqui novamente, então, nódulo tem aqui as espículas saindo dele. Então, nódulo BIRADS 5. Bom, mais exemplos agora, olha só. Calcificação ramificada, calcificação em letra chinesa, ó. Parece que está formando quase umas letrinhas, né? Cuidado, eu sei que você pode pensar num primeiro momento. Puxa, professor, mas será que não quase parece um fibroadenoma calcificando? Não, olha, é diferente. Presta atenção, depois volta à aula, compara. A imagem é diferente, essas calcificações elas são bem diferentes entre si. Elas não são grosseiras que nem aquelas que aparecem no fibroadenoma que está se calcificando. Aqui parece mais realmente que está querendo formar aquelas letrinhas chinesas. Então, ramificadas ou em letras chinesas, BIRADS 5. Isso daqui é câncer. Novamente aqui, mesmo exemplo, visto em outras incidências. Aqui também um exemplo de BIRADS 5. Aqui, nódulo espiculado, ó. Então, tem as espículas, a gente está vendo aqui em duas incidências. Então, nódulo BIRADS 5 na mama direita, região retroareolar, logo atrás aqui do mamilo. Então, um câncer aí atrás do mamilo. Bom, quais são então as lesões consideradas BIRADS 5? É o nódulo espiculado, ou as microcalcificações ramificadas em letra chinesa, ou o nódulo espiculado associado com calcificações pleomórficas. Perfeito. Bom, professor, isso cai? Cai sim. Olha só, essa questão aqui de exemplo da USP de Ribeirão. Mulher de 52 anos de idade, realizou mamografia de rastreamento e a imagem está aqui embaixo. O que a gente está vendo aqui? Olha aqui o nódulo, gente. O exame físico da paciente é normal, mas tem esse nódulo aí da mamografia. Esse nódulo, ele é BIRADS 5. Olha aqui as espículas. Então, é um nódulo aqui espiculado, BIRADS 5. Qual que é a conduta, então? Falei, para nódulo suspeito, conduta preferencial, biópsia percutânea com agulha grossa, core biopsy. Então, nódulo BIRADS 5, caiu a imagem aí na questão da USP de Ribeirão Preto. Você tinha que bater o olho na imagem, reconhecer que era um nódulo espiculado BIRADS 5, para saber que a conduta era biópsia. Biópsia por agulha grossa. Você pode estar se perguntando, puxa, mas por que não é biópsia cirúrgica? Porque a gente sempre prefere fazer a biópsia antes de operar a paciente, para a paciente já ter um diagnóstico, já ir para a cirurgia sabendo que ela tem câncer, sabendo que ela está tratando um câncer. Além disso, a biópsia antes da cirurgia possibilita, como eu falei, o estudo imunistoquímico, possibilita que você diferencie o subtipo molecular, se é luminal, se é HER2, se é triplo negativo, e o tratamento das pacientes hoje em dia é diferente de acordo com o seu subtipo molecular. Então, idealmente, sempre fazemos a biópsia antes de operar a paciente, sempre fazemos a biópsia por agulha grossa, core biopsy. A aspiração por agulha fina não serve, porque não me dá o tipo histológico, porque não me dá o subtipo molecular, não me fala se é luminal, se é HER2 ou se é triplo negativo. A PAF só me diz se é câncer ou se não é câncer. Então, não é muito útil para mim, porque só de olhar essa lesão aí, eu já sei que provavelmente é câncer. Eu preciso saber o tipo histológico e o subtipo molecular para decidir o protocolo de tratamento da paciente. E ressonância magnética não vai me ajudar em nada. Ressonância magnética aqui nesse caso vai voltar para mim e vai me mostrar o seguinte, olha, tem um nódulo ali na mama esquerda, BIRADS 5, que eu já sabia tendo olhado só a mamografia. Então, a ressonância não vai me ajudar, não vai me adicionar nenhuma informação. Inútil. Aqui só a mamografia já me dá a conduta. Então, resposta, alternativa C.
Por último, BIRAD 6. BIRAD 6 é como eu falei, né? Já fez a biópsia, já tem malignidade comprovada, e aí está fazendo exame, porque está fazendo um tratamento neoadjuvante antes da cirurgia, está fazendo exame para ver se o tumor está diminuindo, se o tumor está ficando menor, se está respondendo ao tratamento neoadjuvante. Então é isso que é o BIRAD 6. Se você pegar algum lado escrito isso, entenda que a paciente tem aquela lesão, já fez biópsia daquela lesão, já sabe-se que aquela lesão é câncer. Ótimo! Bom, vimos todos os BIRADs, dei vários exemplos, várias mamografias de cada um deles e mostrei alguns exemplos de como essas mamografias são cobradas nas provas. Muito obrigado, espero que essa aula seja útil, acredito que vai ser. Fico à disposição e espero você numa próxima aula. Um abraço e até lá!